Hoje eu quero falar sobre um tema que é o seu comprometimento para você mudar a sua vida, para você alcançar aquilo que você quer, para você superar os sofrimentos que você carrega, seja em qualquer área da sua vida. E que muitas vezes esse comprometimento, ele só acontece quando a gente chega num ponto de sofrimento extremo, né? Muitas vezes é o que acontece com a maioria das pessoas, foi o que aconteceu comigo também. Né? Como foi que aconteceu comigo? Antes de eu buscar autoconhecimento, antes de eu trabalhar com EFT, eu tive um sério problema nessa área profissional e financeira durante 7 anos, muitas dívidas, e eu não conseguia crescer financeiramente, vivia com os credores batendo na minha porta, né? E todo esse estresse foi me levando para um quadro de ansiedade, de insônia, depressão, né? Chegando ao ponto de eu chegar em casa e chorar todos os dias, né? Literalmente isso. Eu ia para casa, eu voltava do escritório, né? Eu tinha empresa de engenharia, eu voltava para casa e eu ia para a cama, assim, no final da tarde, eu deitava e chorava, sem saber o que fazer, desesperado, sem saber como é que eu ia mudar essa minha situação. E nesse ponto, eu não fazia apesar de eu achar que eu fazia tudo o que eu podia fazer para mudar, eu não estava 100% comprometido ainda, né, com a mudança. Então eu reclamava muito das coisas externas, eu ficava mais preso a reclamar da situação e das coisas externas que eu não tinha controle, que eu não tinha como mudar, do que fazer o que eu podia fazer para poder dar uma reviravolta na minha situação. Só que aí o sofrimento foi ficando tão intenso, mas tão intenso, tão intenso, né, a ponto de chegar nesse ponto de chorar todos os dias quando chegava em casa, que chegou num ponto que surgiu esse compromisso comigo mesmo. Né? Então é como se fosse um pensamento, uma decisão interna, que eu pensei assim, bom, eu não sei por que eu estou vivendo isso, essa experiência de sofrimento na minha vida, eu não consigo entender, eu não sei as razões, porque aparentemente eu me esforço para melhorar, para sair disso e não consigo, mas a partir de hoje eu me comprometo a sair dessa situação, custe o que custar, não importa quanto tempo vai levar para eu sair dessa situação, não importa o que é que eu vou ter que fazer para sair dessa situação, não importa quantos livros eu vou ter que ler para poder entender o que é que está acontecendo e sair da situação, não importa quantos cursos eu vou ter que fazer para superar o que eu estou vivendo, não importa que pessoas e que situações eu devo me desapegar e me afastar para que eu possa transformar essa situação. Então foi um comprometimento de superar aquilo que eu estava vivendo, sem chance de voltar atrás, sem chance de desistir, né? E tinha esse compromisso muito, muito intenso de essa é uma decisão sem volta, é um caminho sem volta, eu não vou desistir. Enquanto eu não conseguir superar essa situação, não há possibilidade de desistir. É aquela coisa, né? Chegar como a pessoa está aqui falando, é Cibele, né? Será que para a maioria das pessoas é preciso chegar ao fundo do poço para ocorrer a mudança? Não sei se para a maioria, mas para muitas pessoas isso é o que impulsiona a ela chegar na mudança. Então eu cheguei nesse ponto desse comprometimento profundo e o que começou a acontecer foi o seguinte, foi que eu me tornei maior do que as desculpas que eu criava, do que as desculpas que surgiam na minha mente. Porque a nossa mente ela é sabotadora, quando ela está carregada de emoções negativas, de crenças limitantes. Essas crenças e emoções tomam conta da sua vida, né, formam uma sombra, e não quer que você cresça, não quer que você prospere, não quer que você saia do sofrimento. Ela quer exatamente manter você ali naquele sofrimento. Né? Não é você em si, mas a sombra que está dentro de você. Então eu me tornei maior do que as desculpas que eu poderia dar. Ah, eu estou cansado. Ah, eu não tenho tempo. Ah, é difícil. Ah, eu não sei como é que eu faço para sair disso. Ah, eu não tenho dinheiro para investir em nada. Né? E realmente naquela época a situação financeira era bem complicada na minha vida. Mas eu comecei a me tornar maior do que as maiores desculpas que surgiam na minha mente. Então eu fazia as coisas apesar desses pensamentos. Não é que esses pensamentos deixaram de surgir na minha mente, eles surgiam. Só que eu parei de ser refém deles e passei a agir e a fazer o que eu poderia fazer, né, sem me importar com a avalanche de coisas externas negativas que aconteciam na minha vida naquele momento, porque eram coisas negativas uma atrás da outra,
né, sem me importar com as coisas que eu não podia controlar. Tem várias coisas que a gente não pode controlar, então eu comecei a focar naquilo que eu podia mudar dentro de mim, naquilo que eu poderia fazer. E aí foi quando eu despertei para essa busca de autoconhecimento. Despertei para procurar, né, entender o que são crenças limitantes, como é que a parte emocional funciona, né, por que, apesar de ser preparado, apesar de ser considerado uma pessoa inteligente, por que eu não tinha nenhum tipo de sucesso financeiro naquela época. Eu não conseguia entender isso, não fazia o menor sentido para mim, mas eu me abri para buscar essas respostas. Então o autoconhecimento chegou na minha vida, bateu na minha porta, né, bateu na minha porta, eu fui atrás dele, na verdade, eu fui empurrado por autoconhecimento e comecei a mergulhar muito fundo nessa busca. E aí fui entendendo, fui compreendendo que eu carregava muita crença limitante, muito problema de autoestima, muita crença ligada à questão de prosperidade, à questão do dinheiro. E pouco a pouco eu fui me libertando dessas crenças e emoções negativas e a minha vida foi se transformando, né? Primeiro, eu comecei a me sentir mais em paz, mais tranquilo, e depois de um tempo, isso começou a se refletir nas minhas atitudes, nas minhas ações, e a minha vida financeira foi mudando. Então chegou num ponto que realmente eu não tinha mais dívidas, né? Eu não gerava mais dívida para a minha vida, eu comecei a crescer, e desde então nunca mais eu passei por aperto financeiro, por dificuldade de pagar as contas, isso nunca mais aconteceu na minha vida, e já tem, né, desde 2006, então tem aí uns bons anos que essa mudança ocorreu, mas ela só ocorreu por causa desse comprometimento inicial que surgiu, que me fez buscar tudo que era necessário, né, sem dar desculpas, sem me deixar que a autossabotagem tomasse conta e me fizesse desistir. E quando você se abre, quando você assume esse compromisso e se abre para as respostas que podem surgir, começa a surgir vários caminhos, e você vai testar um caminho, talvez não dê muito certo, você vai por outro caminho. E foi assim comigo. Foi assim comigo. Hoje a gente tem aí muito mais acesso à informação sobre autoconhecimento do que naquela época, né? Bem mais fácil hoje você conseguir na internet, né? Enfim, coisa gratuita, cursos pagos também. Era muito mais escasso, né, na época que eu comecei. Então, qual é a área da sua vida que você deseja mudar? Você pode até comentar aqui, tá, nos comentários, é interessante para a gente ler. Que área da sua vida você vai dizer chega, é hora de mudar, e não é só dizer chega, é hora de mudar, você vai assumir o compromisso inabalável com você mesmo de fazer tudo o que for necessário para mudar essa situação e para transformar a sua vida. Que área da sua vida? E não precisa você estar no fundo do poço como eu cheguei, não. O ideal é que você não precise chegar no fundo do poço para você tomar esse tipo de decisão, para você dar prioridade para isso. Então, que área da sua vida? Relacionamento, prosperidade financeira, saúde física, ou que áreas da sua vida você, a partir de agora, assume esse compromisso de dizer, chega, eu vou fazer tudo o que for necessário para mudar, para alcançar os resultados que eu quero para a minha vida, sem me deixar abalar por desculpas, por pensamentos sabotadores, ou por qualquer fator externo que venha atravessar o meu caminho. Tá? Então é isso, queria deixar essa reflexão para você. Quando é que você vai dizer chega para essa situação? Bom, comenta aqui embaixo, deixa aqui a sua história, né, o que é que você quer dizer chega para a sua vida. E se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre esse tema também, coloca aqui nos comentários que eu sempre leio para poder criar mais conteúdos. Luzia comentou o seguinte, bom dia, eu cheguei na área financeira e sentimental. Pois é, você quer dizer chega agora para poder começar a mudar ou vai esperar mais 3 anos, 4 anos, 5, 10 para começar a mudança? Então é isso, pessoal. Em breve, né, a gente vai ter mais conteúdo e vocês me ajudam quando vocês colocam aqui embaixo comentários, perguntas e dúvidas sobre os temas, né, e também sobre como a técnica da EFT pode te ajudar, porque a técnica ela consegue ajudar você a limpar essas emoções negativas, crenças limitantes, todo esse lixo emocional que gera o sofrimento na nossa vida. A gente pode usar a técnica da EFT para nos libertar.